Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 21 de setembro de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus, filho de Alfeu, como diz São Marcos, capítulo 2, versículo 14. Também se chamava Levi, pelo costume que os hebreus tinham de adotar um segundo nome. Depois do encontro com nosso Senhor, passará a ser conhecido apenas pelo primeiro nome, Mateus, que significa dom de Deus. Homem rico, coletor de impostos para os romanos, deixou a sua banca para seguir a Cristo, tornando-se o primeiro apóstolo a escrever a sua vida. Esta profissão, que consistia em ter comércio público e banco aberto para passar letras de câmbio, expedir mercadorias, arrecadar tributos e os passar a Roma, era mal vista pelos judeus, que davam o nome pejorativo de publicanos àqueles que a exerciam. Ainda mais porque, sendo uma profissão muito lucrativa, lhes proporcionava muitas ocasiões de obterem ganhos ilícitos. O futuro apóstolo vivia em Cafarnaum, importante centro de tráfico às margens do lago de Genezaré, na Galiléia. Ele próprio narra o seu encontro com Jesus. O Divino Mestre acabara de operar em Cafarnaum mais um dos seus estupendos milagres, curando o paralítico que, de modo dramático, os companheiros haviam feito descer do teto da casa onde se encontrava o Messias. E pouco depois, seguindo Jesus o seu caminho, viu, sentado ao telônio, um homem de nome Mateus, e disse-lhe: "Segue-me." Ele, levantando-se, seguiu. São Mateus, capítulo 9, versículo 9. São Marcos e São Lucas dão praticamente a mesma versão. Para comemorar o seu chamamento para o colégio apostólico, Mateus ofereceu um grande banquete. Note-se a palavra grande, para o qual convidou, além do Divino Mestre e dos seus primeiros discípulos, muitos publicanos e pecadores, conforme Mateus capítulo 9, versículo 10. Esta atitude provocou a indignação dos fariseus, que interpelaram os discípulos de Jesus. Por que é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Cristo Jesus, ouvindo-os, deu-lhes a irretorquível resposta: não são os sãos que têm necessidade de médico, mas os enfermos. Ide aprender o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 9,13. Note-se que, apesar de os publicanos serem tidos como pecadores pelos fariseus, a sua profissão era lícita. E muitos deles eram judeus praticantes e agiam de boa fé, como se vê no Evangelho de São Lucas, que narra que entre os que foram ter como precursor para se batizarem estavam publicanos, outros além de Mateus, que lhe perguntaram: Mestre, que havemos de fazer para nos salvar? E João Batista não lhes disse que abandonassem a sua profissão, mas que não exigissem mais do que o estabelecido, conforme Lucas 3, 12 e 13. Ou seja, que fossem honestos no seu trabalho. Pelo que se vê que havia muitos que tinham boa fé. Assim afirma Dom Guéranger. Mateus tinha uma alma reta. Iluminado por Deus, deixou tudo, cedeu a outro o seu ofício e seguiu Jesus. Desde então, mereceu com razão ser chamado Mateus, ou o dom de Deus.
Mas quão maior era o dom que Deus lhe fazia que o que Mateus fazia a Deus. O Mestre veio escolher o que no mundo havia de mais baixo, o mais desprezado na ordem social, para o converter em príncipe do seu povo e o elevar à dignidade mais alta que existe na terra, depois da dignidade da maternidade divina, a dignidade de apóstolo. Dom Guéranger segue a tradição de que São Mateus morreu na Etiópia, na África, de onde o seu corpo foi levado para Salerno, na Itália. A igreja catedral dessa cidade lhe é dedicada. Clemente de Alexandria diz que São Mateus era de grandíssima austeridade de vida, e a tradição conta que morreu mártir por haver defendido os direitos da virgindade que se oferece a Deus. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. De acordo com o martirológio romano, temos ainda neste mesmo dia a comemoração de São Jonas, profeta do Antigo Testamento, São Quadrato na Grécia, São Pânfio em Roma, Santo Alexandre em Roma, os santos Eusébio, Néstabio, Zenão e Nestor na Palestina, São Castor na França, São Cadoc no país de Gales, São Landelino na Alemanha, São Gerulfo na Bélgica, Santa Maura na França, o Beato Marcos de Modena Scalabrini na Itália, os santos Francisco Jacquard e Tomé Tran Van Thien no Vietnã, os santos mártires Lourenço Imbert, Pedro Malban e Tiago Castan na Coreia, os beatos mártires Vicente Galbes Gironês e Manuel Torró Garcia, além do beato Diogo Ompanera, Paris, Nicolau de Mier Francisco, Jacinto Martínez Ayuela e o beato José Maria, todos na Espanha. São Mateus e demais beatos e santos, deste dia 21 de setembro, rogai por nós.